Vamos aqui fazer mais uma resolução, exercício de física relacionado à dilatação térmica dos líquidos aí, certo? Então vamos lá, né? Vamos ler o enunciado. Então, em um experimento foram colocados em um becker de vidro graduado, né, 100 centímetros cúbicos, né? Esse seria o volume inicial de um líquido a temperatura de 293 Kelvin, a temperatura absoluta. Aquecendo-se o sistema até 393 Kelvin, obtém-se um novo volume do líquido igual a 101,13, certo? Sendo o coeficiente de dilatação linear do vidro alfa igual a 9 vezes 10 elevado a 6 por graus Celsius. O coeficiente de dilatação térmica real do líquido tem valor em graus, né, por graus Celsius igual a. Então lá, vamos entender algumas coisas, né, que a gente tem, né, a dilatação dos líquidos. Então o líquido, quando ele sofre, né, um aquecimento, né, uma fonte térmica ali, né, ele tem a tendência, né, de ocorrer uma dilatação e ocorrer uma variação no seu volume, certo? Então a gente tem que imaginar que esse líquido esse volume de líquido que ultrapassa, que é extravasado, nada mais do que, né, a variação do volume aparente, certo? Esse volume aparente é exatamente o quanto foi extravasado após o aquecimento, né? Após 293, a gente aquecer até 393 Kelvin, vai acontecer uma dilatação térmica, belezinha. Então, pela equação da dilatação térmica, a gente diz que a variação do volume aparente é igual a quem? Né? Eu tenho um volume inicial vezes quem? O coeficiente de dilatação volumétrico, certo? Aparente. Mas por que aqui o coeficiente aparente de dilatação? Pelo fato da seguinte forma: se a gente está falando aqui que ele está num becker, certo? Então o becker ele é de vidro e, consequentemente, né, o vidro ele também ocorre uma dilatação, certo? Então, no caso aqui, a dilatação linear do vidro ele foi dada. Tranquilo? Então, a dilatação aparente é nada mais que a diferença entre quem? Então, a dilatação aparente vai ser igual a quem? A diferença, né, da dilatação do líquido, vamos falar aqui do líquido, menos a dilatação, né, de quem? Do frasco, certo? Isso é a dilatação aparente, tranquilo? Então vamos lá. Por que eu tenho que fazer essa diferença, pessoal? Porque são dois corpos ali, no caso, pensando no vidro, ele vai sofrer uma dilatação, né, e o líquido também vai sofrer uma dilatação. Perfeito? Então aqui vezes a variação da temperatura. Perfeitamente. Então vamos lá. Os dados que a gente teve. Ele diz que o vidro tem, né, graduado, tem um líquido ali 100 centímetros cúbicos. Isso aí ele nos entrega que isso seria o nosso volume inicial, seria de 100 centímetros cúbicos. Perfeito? Depois a gente diz o que? Com uma temperatura inicial, θ1, de quem? 293 kelvins, certo? E aqui, na temperatura final, ele diz para a gente que aqueceu 393 Kelvin, ele obteve um volume final de exatamente 101,13 centímetros cúbicos. Agora, continuando o cálculo, né, o que nós temos aqui? A variação aqui do volume aparente é o quanto foi deslocado, né, aquela água que vai sobressair, né, que vai extravasar aí do recipiente, seria essa variação. Então, o volume da água inicial, aqui a gente podemos dizer que é o volume final, menos o volume inicial, que é igual ao volume inicial, vezes essa temperatura aparente que eu não tenho, certo? Porque falta informação, eu só tenho o coeficiente aqui, dilatação linear do vidro, tá bom? Então vamos descobrir a aparente vezes quem? Né? A variação de temperatura. Quem que seria a variação de temperatura? Né? Θ final menos θ inicial. Bonitinho. Então vamos agora colocar dentro da expressão quem que é o volume final. Exatamente, 101,13, né? Menos quem? O inicial, que é 100. Perfeitamente, ó, igual ao volume inicial. Volume inicial, 100 vezes.
não tem o gama aparente, certo? Eu quero encontrar ele para depois eu encontrar as outras relações, encontrar quem é a real, né? Quem que é o coeficiente de dilatação real. Então, dilatação real, a gente pode determinar aqui também que nada mais que é a dilatação do líquido, podemos chamar aqui a real, que seria quem? A aparente menos, mais a dilatação do frasco, certo? Essa vai ser o que é a dilatação real. Então, perfeito, isso vezes, quem que é θ2? 200 no, θ2, 393, então vou fazer 393 menos 293. Agora, matematicamente, aqui vai ficar 1,13, né, igual a 100, que multiplica gama aparente, vezes quem? Aqui vai dar 100. Perfeito. Então vamos dizer o que? Melhorando essa situação aqui, temos aqui que vai ser 1,13 igual. Podemos escrever aqui gama aparente vezes 10 a quarta. Certo? Por que 10 a quarta? Né? Transformei aqui, né, o nosso querido, né, 100 vezes 100, né, transformando em base 10, né, dois zeros aqui, e levo a quarta potência. Podemos também dizer que, então, portanto, podemos dizer que gama aparente vezes 10 a quarta também é igual a 1,13. Opa, vamos isolar a gama aparente, vai ser quem? 1,13 dividido por 10 a quarta. Por fim, podemos dizer que gama aparente é igual a 1,13 vezes 10 a menos 4. Perfeito, né? Nós temos aqui coeficiente de dilatação aparente, que é exatamente isso. Então a gente quer saber agora que a dilatação real, né? Então qual foi a dilatação do líquido aí em si, que seria a água. Então se a gente for observar, nós pegaremos essa relação aqui. Então colocando aqui no cantinho, pessoal, vai ficar que gama real, que é o líquido, vai ser igual a aparente 1,13 vezes 10 a menos 4, mais quanto? Né? Mais aqui o coeficiente, né, do vidro. Só que tome cuidado que ele deu o coeficiente linear. Se ele deu o coeficiente linear, a gente tem que tomar a seguinte precaução. Nós podemos dizer por relações, né, que coeficiente alfa é um coeficiente de dilatação linear. Podemos dizer que beta é o coeficiente de dilatação superficial. E podemos dizer que gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Só para a gente entender aqui. Perfeito. Então, eu disse essa relação. E podemos dizer por relação, né, por proporção, que gama, que alfa está para 1, né, assim como beta está para 2, assim como gama está para 3. Obviamente, se a gente utilizar aqui, né, isolar algumas proporções aqui, podemos dizer que beta, para achar o coeficiente beta, é basicamente eu fazer quem? 2 vezes alfa. E para mim achar aqui, né, a relação separando alfa para 1, assim como gama para 3, podemos dizer que gama é igual a 3 vezes alfa. Tá, não tá vendo? Ele deu coeficiente de dilatação linear, então eu preciso utilizar o gama, preciso transformar, né, essa proporção aí. Eu digo que né, a dilatação volumétrica também é considerada como 3 vezes a dilatação linear, né, o coeficiente de dilatação linear. Fechou? Então podemos voltar e utilizar a isso daqui, né, para colocarmos aonde? Exatamente aqui no coeficiente, né, do dilatação do vidro. Então vai ser mais quem? Mais, lembrar 3 vezes alfa,
vai 3 vezes quem? 9 vezes 10 a menos 6. Bonitinho, então o coeficiente de dilatação real vai ser 1,13 vezes 10 a menos 4, mais 27 vezes 10 a menos 6. Perfeito! Tomem cuidado, é o seguinte agora, pessoal, respirem aí, ó. 1,13 vezes 10 a menos 4, não posso somar com isso, porque o expoente aqui é menos 6 e aqui é menos 4. Então a gente tem que usar a estratégia matemática. Se eu diminuir o número, eu vou aumentando positivamente o nosso expoente. Então aqui, para menos 6 virar menos 4, eu tenho que diminuir esse número duas vezes. Então se a vírgula está aqui, eu deslocar ela até aqui, eu vou aumentar duas vezes positivo aqui, né? Somar 2 aqui. Então vai ficar quem? Gama, né, o real, vai ser 1,13 vezes 10 a menos 4, mais quem? 0,27 vezes 10 a menos 4. Agora, perfeito, olha que lindeza isso daqui. Agora, são coisas iguais, eu posso fazer o somatório, tá bom? Então, só vou apagar aqui para dar um espacinho para a gente, ó. Fomos. Então, vamos aqui colocar de vermelho. Vamos falar que o coeficiente de dilatação real, que é do líquido, é o somatório. Então, aqui vai dar 1,13 mais 0,27, vai dar 1,4 vezes 10 a menos 4, né? Graus Celsius a menos 1. Certo? Então, gabaritamos aqui, tranquilidade, né? A resposta nossa é 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Fechou? Então, letra E aqui, perfeitamente. Então, são coisinhas que a gente precisa determinar, né? Te deu o coeficiente de dilatação linear, né? A gente precisa transformar para uma dilatação volumétrica. Então, a gente diz aqui por proporção, isso aqui a gente não pode, né, jamais esquecer essa relação aqui, né? E podemos também dizer, através dessa relação, né, que 3β é igual a 2 vezes gama. Também podemos dizer que aqui gama é igual a 3 meios de beta. Tranquilamente. Isso aqui são só relações tiradas aqui dessa proporção, pessoal. Então lá, se eu quisesse achar beta, estivesse calculando uma dilatação superficial e tivesse dado a dilatação linear, eu fazeria o quê? Que beta, por relação, é 2 vezes o alfa. Perfeito, e é por isso aí. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Isso é dilatação térmica aí dos líquidos, fechou? Aqui, lembrando novamente, porque se chama delta V aparente, né? Essa aqui é a variação do volume aparente, é exatamente o volume que é extravasado, né, do recipiente. Fechou? Tamo junto, grande abraço e até a próxima.